E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 9 de maio de 2025, Deus pôs no meu coração a sua palavra. Meus irmãos, Deus preparou estes canais de pregação na internet. Servo de Deus, Cláudio Martins, YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais. Deus tem uma palavra para a tua vida. Vemos aqui, meus irmãos, que Satanás usou uma cobra, uma serpente, naquela época que não rastejava ainda, uma espécie de um animal, e usou aquele animal para falar com a mulher, com Eva. E ela conversando com a serpente, chegou uma certa hora que ela disse até o que Deus não havia dito para ela. O diálogo com a serpente fez com que ela acrescentasse: nem tocareis. Então, não se pode entrevistar o diabo, porque o Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira, e tudo que ele fala é mentira, e é só para os seus desejos, a sua própria vontade. João 8,44. E o contato que Eva teve com a serpente fez com que ela acrescentasse aquilo que Deus não havia falado, em tocar. E aqui no versículo 6 diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, esta árvore tinha o conhecimento do bem e do mal. Talvez a serpente aqui usou um encanto, porque diz o texto aqui que, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer. E a Bíblia não descreve isso. Quando Deus fala para Adão para não comer desta árvore, ele não descreve essa árvore. Era uma árvore que estava no meio do jardim somente. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente colocou um encanto nesta árvore. Talvez, ouvinte, você esteja encantado por alguma coisa, apaixonado por alguém. Foi seduzido pela serpente e agora está apaixonada. Ou e agora você está apaixonado. A palavra de Deus diz que loucura é mulher apaixonada. É uma loucura. E a paixão não dura mais do que 2, 3 anos e ela acaba. Mas em 1 Coríntios 13 diz que o amor nunca acaba. A paixão é loucura. A paixão é egoísta. A paixão libera hormônios, a oxitocina, dopamina, hormônios em muitas quantidades. É um desequilíbrio na parte cerebral, um desequilíbrio de hormônios, de neurotransmissores. E a pessoa fica encantada. Aqui diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela tinha 3 características aqui. E Eva ficou encantada por aquela árvore. Satanás fez com que ela observasse para esta árvore com desejo. Ela encantou, ela maquiou. Satanás maquiou a árvore. Satanás enfeitiçou Eva. Satanás seduziu Eva. E talvez você esteja nesta loucura, correndo atrás de alguém, uma loucura de uma paixão,
uma concupiscência desenfreada, um desejo desenfreado por esta pessoa e está até cometendo stalk, perseguindo esta pessoa nas redes sociais, perseguindo esta pessoa pelo celular, pelo WhatsApp, está correndo atrás de alguém com uma loucura, porque Satanás te enfeitiçou, Satanás encantou, colocou um encanto, uma sedução, e você está fixado por esta pessoa, está obcecado por esta pessoa. Mas que o Senhor venha repreender, a quebrar o encanto da serpente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha quebrar o encanto da serpente na tua vida, ouvinte. Que seja quebrado este encanto em nome de Jesus. E aqui vemos que, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E é assim que Satanás se apresenta, meus irmãos. Ele não vem com uma aparência feia, ele não vem com coisas místicas, ele vem com sedução. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que ele mantém presa a pessoa. Por isso que a palavra de Deus tem que ser instruída com mansidão, para que essa pessoa possa se despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. É a palavra que liberta, é a verdade que liberta, é o Senhor Jesus que liberta. Não é por força nem por violência. Ele mantém a pessoa seduzida, presa. E quantos que não entram no submundo da internet e mergulham na profundeza da internet, na parte mais baixa, mais tenebrosa que existe na internet. Aqui no versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Deus não quer que você mergulhe nesta podridão. Há coisas, meus irmãos, que Deus não quer que a gente conheça. Há coisas, meus irmãos, que não é lícito conhecer, nem saber. E aí a pessoa ela vai mergulhando no submundo da internet. Ela vai entrando, mergulhando nas profundezas da sujeira, e é só coisas abomináveis que existe nessa tal de deepfake. Que existe, meus irmãos, coisas que Deus não quer que nós saibamos, coisas que Deus não quer que você saiba. Não mergulhe neste lamaçal, porque se você mergulhar neste lamaçal, quando você estiver entrando, vai atolar, vai se aprofundando cada vez mais neste lamaçal, e não há ninguém que tire você deste lugar. É um abismo que não tem fim. Não entre neste mundo. Adão e Eva tiveram seus olhos abertos. Deus não queria que eles tivessem a malícia. Deus queria que eles continuassem na simplicidade, que eles andavam nus e não sentiam vergonha, meus irmãos. Tinha a pureza. A serpente não quer ver ninguém puro. Quando Paulo fala a respeito do casamento de Cristo, do noivo que é Cristo e a igreja, ele fala sobre a malícia que passa a entrar na pessoa que dá lugar para o diabo. E sai a simplicidade e entra a malícia. E diz a palavra de Deus que nós não podemos ter a malícia, temos que se despir da malícia e ser simples. E Adão e Eva, quando eram simples, quando não percebiam a sua nudez, quando os seus olhos não estavam abertos, a presença de Deus os visitava ali pelas tardes. Eles tinham a presença de Deus, que é 3 vezes santo, que Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. E eles tinham a visitação de Deus, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É somente na simplicidade, é somente na pureza de coração que sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Mas se a malícia estiver no nosso coração, a podridão estiver no nosso coração, a sujeira, a pornografia, a maldade, a vingança, os vícios,
Como que Deus vai habitar num coração, num templo desse? Como que Deus vai visitar, como visitava Adão e Eva pelas tardes? Depois que eles tiveram seus olhos abertos, se esconderam atrás das árvores. Versículo 7 diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e colheram folhas de figueira, cozeram, colheram, costuraram. Eles pegaram folhas da figueira e costuraram e fizeram aventais, fizeram ali umas vestes para se cobrir com estas folhas. E aqui diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela tarde, pela viração do dia. E o que aconteceu, meus irmãos? E escondeu-se Adão e sua mulher, veio a culpa. Veio a culpa pelo pecado. Porque Adão tinha consciência, porque Deus falou para Adão para não comer desta árvore. Podia comer de todas as árvores do jardim poderia comer, até da árvore da vida. Mas Satanás não queria que eles comessem da árvore da vida. Satanás queria que eles comessem desta árvore que Deus falou para não comer. E talvez você está comendo de alguma coisa que Deus já falou para você não fazer isto. Que Deus já tocou no teu coração para não ir por este caminho, e você está indo para este caminho, pelo caminho das trevas, pelo caminho da perdição. Por isso que você está se escondendo, por isso que você está fugindo de Deus, ouvinte. Até quando você vai fugir do teu Criador, daquele que soprou fôlego de vida nas tuas narinas, daquele que te formou no útero da tua mãe, daquele que te enviou aqui nesta terra e que conhece toda a tua vida e que está escondida, escrita no livro de Deus e escondida em Cristo? Até quando que você vai fugir do teu Deus? Até quando que você vai arranjar desculpas? E vemos aqui que esta árvore ela era desejável para dar entendimento. Ela dava entendimento. Ela enchia o ego. O amor edifica, o conhecimento, o saber ensoberbece, diz o apóstolo Paulo. O saber, que é o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Não há limite para ter livros, não há limite para livros, diz lá o Salomão em Eclesiastes. Então, o conhecimento ele é bom, mas ele pode levar à soberba, pode levar à vaidade, ele pode levar à queda, porque a pessoa ela é alimentada, o seu ego é alimentado, então ela se sente, ela acha que é o tal, que é tal, e que não precisa nem de Deus. Então esta árvore do conhecimento, do bem e do mal, esta árvore que dá entendimento, que é agradável aos olhos, que é desejável, que Satanás encanta, é o que leva as pessoas à ruína, é o que leva muitos a se afastarem de Deus. Quando Deus tirou o seu povo, meus irmãos, do Egito, e eles entraram na cidade de Canaã, e ali tiveram os reis e foram prosperando, eles se esqueceram de Deus, lançou as palavras de Deus para trás, o livro da lei, foi deixando Deus de lado e fizeram coisas piores do que aqueles que não conheciam a Deus. Os seus egos se incharam, o saber lhes ensoberbeceu, a fartura, a ociosidade, a abundância de pão, levaram Sodoma e Gomorra também à ruína. E este povo também, porque se afastou de Deus, se engrandeceu, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor por 70 anos. E Jerusalém foi devastada, destruída, se tornou em covil de chacais. Adão e Eva tinham tudo na presença de Deus. Tinham a presença de Deus, tinham um jardim, tinham a sua vida com Deus, tinham tudo. E Deus estava preservando eles de conhecer aquilo que Deus não queria que eles conhecessem. Deus não quer que você vá para este caminho, ouvinte. Porque este caminho é o caminho da perdição, é o caminho da largueza. Tem coisas, meus irmãos, que é melhor a gente nem conhecer. Tem coisas que é melhor nem saber. Porque muitos passam a conhecer
e acabam indo para uma ruína, um abismo que não tem fim. E quando comeram desse fruto, desta árvore, tomou do seu fruto, versículo 6, e comeu. Eva consumou o pecado. Eva comeu deste fruto e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ele nem questionou aqui. Ele comeu deste fruto, desta árvore que Deus havia lhe dito para que não comesse. E aqui diz que então foram abertos os olhos de ambos. Seus olhos foram abertos. A serpente os encantou e entraram em grande ruína, se apartando de Deus, deixando a sua presença, foram se esconder atrás das árvores. Então vejamos aqui, meus irmãos, que o pecado, ele leva a pessoa a se esconder de Deus. Se você está se escondendo de Deus, há algum pecado na tua vida que te fez ir por este caminho? Há algum pecado na tua vida, meu irmão e minha irmã, que te fez ir por este caminho, longe de Deus, se escondendo do teu Deus? Acerte a tua situação com Ele. Volte para Ele, porque aqui tudo vai passar, ouvinte, tudo vai cessar. Nossa vida aqui é passageira. Ela vai ter fim. E muitas pessoas estão presas nas mãos do diabo. É como um sanguessuga. Satanás é como um sanguessuga que vai sugando tudo que a pessoa tem. Vai sugando as forças, vai sugando a energia. E se a pessoa não tirar este sanguessuga, ela acaba com a vida desta pessoa, porque a vida está no seu sangue. Então ele mantém a pessoa presa, ele engana, ele seduz, ele maqueia. A pessoa fica apaixonada por alguém que nem beleza tem. Só que para ela é um príncipe. Para ela é uma rainha, uma princesa, uma miss. Para ele é uma miss. E para ela é um príncipe. E a pessoa fica encantada com aquela pessoa. E começa a perseguir. E não vive sem ela. Faz tudo por ela. Está encantado pela serpente. Que esta palavra venha libertar a tua vida, Oídio. Deus quer o teu bem. Deus só quer o nosso bem. Tudo que Deus fez e faz, tudo que Deus fez é perfeito. O que Deus faz na nossa vida é perfeito. Há caminho que para o homem é caminho direito, mas ao final é caminho de morte. É caminho de morte. Se Deus falou para não tocar, se Deus falou para não fazer isso, não faça isso. Não vá por este caminho, porque Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Deus fez o homem reto, mas ele inventou muitas coisas. Ele inventou muitas coisas. A palavra de Deus ainda diz em Eclesiastes que há coisa mais amarga do que a morte. Há uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujas redes são laços. E aquele que for bom diante de Deus, escapará dela, fugirá dela. Mas o pecador, o ímpio, virá a ser o prisioneiro, preso por ela. Salomão ainda descreve no capítulo 5 de Provérbios 6 e 7. Capítulo 5, 6 e 7, ele descreve sobre o homem que vai para o matadouro, o homem que comete adultério, o homem que está apaixonado, a mulher que está apaixonada, aquele que entra nestas questões. O seu fim é como um boi que vai para o matadouro, perde a sua honra, perde a sua dignidade. Muitos aqui cometem até o feminicídio por causa da loucura, do ego, por causa do seu eu, por causa da inveja.
Ele não quer que a pessoa tenha e quer ter o que a pessoa tem. E ele diz, se não for minha, não vai ser de ninguém. E a pessoa vai lá cegamente e acaba ceifando-lhe a vida. O diabo o seduziu e enganou. Muitas vezes ele pode até incorporar esta pessoa. Incorporar e usar esta pessoa para cometer um crime. Como encheu o coração de Caim de ódio do seu irmão Abel. A pessoa fica cega. Totalmente cega. Que esta palavra venha libertar a tua vida. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Que esta palavra venha te libertar, quebrar estas correntes, te desatar o teu pescoço, quebrar as algemas da impiedade. Ó Deus, vai de encontro à vida desta pessoa que está presa em grilhões, como o Senhor diz lá em Jó. O Senhor faz saber o seu pecado, o Senhor faz saber e o Senhor liberta dos grilhões. Une-te, pois, a Deus e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Ó Deus, vá de encontro à vida desta pessoa, quebra as correntes. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta, Senhor, meu Deus, esta pessoa, desta loucura, Senhor, desta paixão, Senhor, diabólica, que o diabo tem preso esta pessoa, Deus, encantado como encantou Eva. Ó Deus, vá de encontro a esta vida por amor do teu santo nome. Liberta esta pessoa deste cativeiro, desta situação que ela se encontra, Deus querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus da glória. Seja repreendido todo o principado que tem atuado neste casamento, toda a potestade que tem agido nesta vida, todo espírito dominador, espírito contrário, seja repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Saia, Satanás, da vida desta pessoa, vai saindo espíritos malignos que têm atuado na vida desta pessoa, seja desfeito todo o trabalho de macumbaria, seja desfeito todo o laço do passarinheiro, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.